Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, uma pergunta que me fizeram. Crente pode ir no dia de finados visitar seus entes queridos? Vamos ver o que me enviaram. Vamos ver aqui. Todo ano é a mesma coisa. Quando se aproxima o dia 2 de novembro, as pessoas começam a perguntar: irmão, crente pode comemorar o dia dos finados? Bem, vamos lá. Nós não comemoramos a data por causa da sua origem e do lastro que a sustenta desde a sua criação. O que é a crença do catolicismo romano na intercessão pelos mortos? Eles acreditam que os vivos podem fazer sacrifício pelo que já se foram, a ponto de alcançar o perdão dos pecados dos seus entes queridos, que já estão na eternidade. Uma crença totalmente equivocada e baseada no ensino enganoso, baseado no livro apócrifo que não faz parte do cânon bíblico sagrado, de 2 Macabeus 12. O dia de finados também é conhecido como o dia dos mortos, ou ainda como o dia dos fiéis defuntos. Por causa disto, nesta data ou em qualquer outra, os católicos intercedem, oram pelos mortos, suplicam o perdão dos pecados deles, acendem velas e fazem missa de sétimo dia quando morre algum ente querido. Todas essas crenças e práticas não encontram apoio bíblico algum. Aliás, contrariam o que diz a palavra de Deus a respeito dos mortos. Quando uma pessoa morre, o seu caminho já foi definido pela sua escolha em vida de servir ou não a Deus, de entregar ou não sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não há mais o que fazer após ter sido dado o último suspiro nessa terra, a não ser encarar a realidade da vida após a morte. Não há atalhos, paradas para concertos ou novas opções após a morte. Ou o indivíduo vai direto para o céu, eternidade com Deus, ou vai direto para o inferno, eternidade sem Deus e lugar de sofrimento para sempre. Portanto, não adianta mais orar por quem morreu, acender velas, pagar promessas ou fazer sacrifícios inúteis. Ninguém pode alcançar o perdão do pecado de outra pessoa, nem a absolvição dos que já morreram. Vejamos o que dizem os dois textos a seguir. Cristão que celebra Halloween dão legalidade aos demônios, alerta ex-bruxos. Nós estamos na época do Halloween, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que os deu. Eclesiastes 12, 7. É assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreu 9, 27. Ainda a dura verdade que os vivos não podem fazer contato com os mortos, nem o contrário. Portanto, a consulta aos mortos, a incorporação dos espíritos dos mortos e as coisas do tipo são mentiras do diabo, que tem prazer em iludir as pessoas, fazendo-as acreditar que realmente podem fazer contato com seus entes queridos, já falecidos. Veja o que diz o texto bíblico de Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Da mesma forma, é bom lembrar que os mortos não podem interceder pelos vivos, mesmo aqueles que foram passar a eternidade com Deus. Se o fizesse, essas orações seriam inúteis, conforme mostra o texto de Lucas 16, 20 a 31. E por essa razão que os evangélicos também não invocam padroeiros ou santos canonizados pela Igreja Católica, nem os reverenciam como intercessores ou milagreiros, pessoas algumas que morreu independentemente de sua posição na história da Igreja, ou grau de parentesco com o Senhor Jesus Cristo, ou mesmo com qualquer dos heróis da fé.
tem o poder de nos salvar, de purificar-nos dos nossos pecados, de alcançar graça ou de nos livrar do poder do inferno. Em Atos 4, versículo 12, está escrito: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. E ainda porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Tanto nossa prestação de contas quanto a nossa salvação são questões individuais, ou seja, só o indivíduo pode responder por si próprio. Ninguém mais pode confessar os nossos pecados por nós ou fazer o acerto de contas com Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Ou ainda, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Por causa disso, é essencial que mantenhamos uma boa consciência para com Deus. Quando a morte chegar, devemos estar preparados para esse momento e com todas as questões resolvidas entre nós e Deus. Foi o que disse o apóstolo Paulo em Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Só uma boa consciência é capaz de nos manter em paz com Deus, por meio do sacrifício de seu Filho no Calvário. Se não vejamos justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. É pecado ir ao cemitério no dia de finados? Não, não é pecado. Todavia não condiz com a nossa fé. Esse é o dia em que é especialmente escolhido pelo catolicismo para a prática dessa fé equivocada. Dessa forma, não seria de bom tom a qualquer crente reverenciar essa data, e muito menos aos mortos. Se deseja ir ao cemitério fiscalizar a conservação ou estado do túmulo de seu ente querido, faça-o em outra ocasião. Posso levar flores para colocar no túmulo do meu ente querido? A linha de raciocínio é a mesma. Para quê? Seu ente querido não poderá cheirar as flores ou se alegrar com elas, visto que ele não tem contato com esse mundo. Posso lavar o túmulo para o dia de finado? Bem, creio que seja digno manter o túmulo de seu ente querido limpo, em qualquer época do ano. Por isso, seria correto manter a regularidade na limpeza 3 ou 4 vezes por ano, pelo menos não por causa do falecido, mas por causa da aparência diante daqueles que passarão pelo local. É horroroso que você preserve os locais onde estão sepultados os ossos dos seus entes queridos. E isso não é pecado. No entanto, quando o fizer, não o faça para eles, mas para a higiene do local. Finalmente, o que devo fazer em relação a isso? Se não posso comemorar a data, faça o que todos devem fazer, seguir os bons exemplos deixados pelos seus entes queridos e dar prosseguimento ao bom legado de cada um deles, os bons ensinamentos, os exemplos do bom caráter, o modo de vida piedoso e santo de seus conselhos sábios. Devem ser seguidos, nada mais. Procure gastar tempo com seus entes queridos vivos. Pregue o evangelho para eles. Dê-lhe o amor e carinho. Compartilhe tempo e cuide deles enquanto estão vivos. Após a morte, só restará saudade, boas lembranças e bons exemplos. Viu aí, Mandade? Me fizeram essa pergunta. E se é pecado, crente, nós crentes ir dia de finado? Não, pecado não é. Pecado não. A igreja nem toca nesse assunto, né? Porque cada um tem, né, o seu modo de pensar. Mas seria bom que o irmão ou irmã ou alma testemunhada fosse nos dias de não ser de finados. Porque finados foi deixado mais uma prática de comércio, que fizeram essa data para comércio, e quem segue literalmente essa data são os católicos, que a crença dos católicos é bem diferente da nossa, que a crença deles, eles acham que o morto
pode interceder por alguma coisa que eles fazem. Não tem esses santos que eles canonizam, que diz que virou santo, que faz milagre. Isso tudo, irmão, isso tudo não vamos fingir a crença das pessoas, não vamos respeitar, tem que respeitar, cada um crê naquilo, mas nós que sabemos da verdade, não devemos praticar tal coisa, né? Pode ir, vai um dia antes, um dia depois, ou limpa antes, limpa depois. Aí muitos perguntaram também, pode levar flores? Irmãos, flores, o morto não precisa mais de flores, o morto precisava de flores quando estava vivo, uma atenção que você poderia dar para ele enquanto ele estava vivo. Muitos filhos, quando a mãe está viva, o pai está vivo, às vezes não olha nem na cara do pai e da mãe. Às vezes não vai fazer um carinho, dia de aniversário do pai e da mãe, não vai lá com umas flores, não dá um beijo no pai e na mãe, não fala o quanto ama o pai e a mãe, não dá, não tem os cuidados. Aí quando perde aquele sentimento de culpa, aí vai querer ir no cemitério, fazer uma campa bonita, colocar uma foto bonita e sair falando para todo mundo, olha, a campa da minha mãe é a campa mais bonita que tem. Podia fazer sagrado em vida? Irmãos, teve um caso, foram 2 servos de Deus da congregação cristã no Brasil. Esses 2 servos de Deus eram um irmão e uma irmã. Eles não se davam bem. Não se davam bem ao ponto de, se um fosse na casa do outro, eles expulsariam. Eles bateriam a porta na cara e não queria aquela pessoa ali. Tanto que eu já presenciei cena dessa pessoa, de uma das pessoas expulsar a outra, fala que não queria ela ali dentro. Aí o que aconteceu, um certo tempo, o Senhor recolheu uma pessoa, a primeira pessoa. Recolheu o Reino de Glória, recolheu a irmã. A irmã foi enterrada, bonitinho lá no cemitério. Depois de um ano, depois de um ano, o Senhor recolheu o irmão. E esse irmão, quando nós fomos assim, no velório da irmã, colocou lá na campa. Quando foi na vez do irmão, o carrinho com o caixão estava indo, foi entrando nas alamedas do cemitério. E eu pensando comigo, só falta entrar na alameda daquela irmã que eles brigavam bastante. Irmão, vê como as coisas são. Entrou na alameda, onde a irmã estava, e falei, agora vai ter os blocos, né? Porque tem o primeiro bloco, o segundo bloco. Parou no segundo bloco, se eu não me engano. Quando parou no segundo bloco, que o rapaz parou para já tirar o caixão para colocar, conclusão. A irmã estava em cima e o irmão foi colocado embaixo. Veja bem. Um não gostava do outro, quando um ia na casa do outro, assim, passava e ia lá visitar, falava gracinha, disse que não ia com a cara do outro. Precisou aquilo tudo? Quando um foi enterrado em cima, o outro foi enterrado embaixo ali. Eu até brinquei. Falei, agora a irmã poderia expulsar ele daqui. Porque ela chegou primeiro. Aí os familiares dela olhou pra mim, deu risada e falou, é isso mesmo, os dois eram 2 gato e rato, né? O cão e gato. Não se davam bem, 2 fios elétricos. E agora para que tudo isso? Tá um enterrado em cima, outro embaixo. E vão ficar ali 5 anos. Ela deve sair primeiro, porque foi enterrado 1 ano antes. E ele vai sair depois. Ela vai sair em 2020 e ele vai sair em 2021. Não precisava disso tudo, né, irmão? Então, o foco desse vídeo é dia de finados. Se nós podemos ir. Muitos irmãos vão, mas o bom seria
fosse antes ou depois para não comemorar essa data. Isso é uma data festiva, festiva no modo de sentimentos, né? Não de festa. É uma data comercial, onde se vende bastante flores, bastante vela, né? Teve um caso, isso daí dizem que aconteceu. Não sei se é contos que fala ou se é verdade, mas não sei. Diz que uma vez, no cemitério, que diz que japonês, segundo falo, não tenho certeza, diz que quando o japonês morre, vai uma pessoa com um pirex, com arroz e coloca próximo de onde o caixão ali, a campa do japonês. E diz que isso daí não deve ser piada, né? Deve ser uma reflexão, porque piada era para dar risada, mas eu levei mais para o lado de reflexão. E diz que um brasileiro, né? O japonês do Japão, o brasileiro foi lá com flores. Quando ele estava levando as flores para colocar próximo da campa, ele olhou pro japonês e falou bem assim: rapaz, você está levando arroz para colocar perto do caixão? Você acha que o teu morto aí, o teu parente vai vir comer esse arroz? Aí o japonês olhou para ele, bem sério, e falou: vai sim. Se o teu vem cheirar, por que o meu não pode comer? Isso quer dizer, irmão, não se deve mexer com a fé de ninguém, né? Com sentimento. Mas esse sentimento nós sabemos que nenhum vai cheirar a flores, nem outro vai comer o arroz. Ali é o esquecimento até que Deus venha e ressuscite e cada um dê contas do que fez aqui na terra. Dê conta dos seus atos aqui na terra. Então ficou bem explicado, irmãos. Finados, não, a igreja não proíbe, não é proibido. Mas desde que a pessoa tenha um bom senso, o irmão ou a irmã, porque se for nesse dia vai estar fazendo tipo uma idolatria, né? Vamos dizer assim. Idolatrando aquele dia. Podemos ir qualquer dia, um dia antes, um dia depois, né? Ir lá limpar para conservação, né, irmãos? E é esse o vídeo que me mandaram essa pergunta e eu achei por bem explicar dessa maneira. Se alguns irmãos aí, se alguns dos inscritos, alguns irmãos de outra denominação que estão no canal, que nós temos muitos católicos no canal, temos muitos irmãos de outra denominação e a própria Irmandade da congregação que está no Brasil, que está no canal. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma sugestão, algum comentário que, assim, uma opinião, vamos dizer, né? Relembrando que nós não somos contra a fé dos católicos. Nós, apesar, temos a nossa opinião a esse respeito. Respeitamos os católicos, que é mais católico que vai nesse dia do que os próprios evangélicos, né? Nós respeitamos a opinião do católico. Não estamos, assim, falando que os católicos estão errados, né, irmãos? Cada um tem sua fé. E nós entendemos que esse dia é um dia comercial, porque o dia de nós lembrar dos nossos entes queridos que já foram, é todo dia. Cada ação que a gente vê, que a gente sabia que eles faziam dentro de casa, né? As gargalhadas, os choros, né? Os berros que eles davam, a gente vai lembrar a cada momento que a família vai estar reunida, a falar, fulano de tal fazia isso, 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 isso. Nós lembramos, né? Entendeu, irmãos? Então, fico tudo na santa paz de Deus. Espero que eu tenha explicado direitinho essa parte, né? Fico tudo na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Uma boa segunda-feira. Fique com Deus.